Vamos estar dando início, né, amados irmãos? Vamos estar fazendo invocar. Os irmãos invocar o mais baixo possível, né? Para poder sair no outro lado aqui, sair sem microfonia. Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, te agradecemos, ó. Somos gratos, porque cada dia que passa nós estamos compreendendo, ó, que tu está separando aqueles filhos a qual será entregue no templo, ó, a qual tu, Pai, esses que tu escolheste para ti, filhos bons e muito bons, ó Pai. E queremos ser esses filhos, ó Pai, a qual desde outrora, tempos antigos, Pai, fomos aprovados, a qual seguimos ali todos os conselhos a qual foi dado, ó Pai. E aqui nessa terra, ó Pai, esperemos cumprir tudo aquilo que tu nos ordenaste conforme a tua palavra, ó Pai. Que tu enviaste o teu anjo à nossa frente, obedeceste a tua voz. E nós estamos aqui para obedecer, ó Pai. Estamos aqui para fazer conforme a tua vontade, mas não a nossa. Sim, papai. Somos o grato, ó Papai. Sou grato por cada uma das pedrinhas preciosas. Obrigado pela vida do nosso papai que tu tem colocado na nossa frente para conduzir a tua igreja, ó Pai. Sou grato pela vida de cada um dos irmãos anciãos, do irmão Marco, irmão Shaul, irmão Bruno, porque tu tem feito a tua obra e sabemos que a obra é tua, Pai. É necessário também teus anciãos, ó Pai, para ajudar no concílio da igreja. Papai, sabemos que a igreja é um só corpo, ó Pai, que todos nós viemos ter a mesma fé, a mesma forma de pensar, porque sabemos que tu agrada da tua igreja aqueles que andam unânime. Verdade. Somos gratos, ó Papai, que este lugar, que é um lugar santo, um lugar sagrado, ó Papai, que nós possamos ser sempre temor ao entrar na tua casa, porque assim, ó Pai, fomos lá em cima, Papai, verdade. E também queremos fazer que tudo isso se cumpra, não só aqui, mas no nosso retorno também. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Pode assentar, amados. Foi, não? Foi, mas é porque eu tô pondo aqui no modo avião. Não tem problema, não vou tá. Assim, né, irmãos, igual a gente tem falado, a importância de nós crescermos e compreendermos a necessidade de cada um de nós que viemos fazer aqui. É muito importante a gente entender isso. O papel de cada um. Igual eu falo para os irmãos, nós fomos guiados e estamos sendo guiados pela fé. E a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir e conhecer a palavra de Yahweh. A fé, ela vem por ouvir e conhecer a palavra de Yahweh. E se hoje você tem fé, é porque a palavra de Yahweh chegou até você. Se você tem fé, é porque a palavra de Yahweh chegou até você. Por isso que a fé vem por ouvir e conhecer a palavra. Então, se você conhecer a palavra, é colocado em você uma fé.
A fé é através da palavra. Por isso que quando a gente vê lá fora, eles acham que tem fé. Eles não têm fé. A fé deles é uma fé natural das coisas deste mundo. É diferente de uma fé que nós temos. Que a fé, a qual, por isso que a palavra fala, a fé é aquilo que não se vê e a plena convicção daquilo que se espera. E nós estamos esperando o quê? Nosso retorno para o reino. Nosso retorno para as coisas celestiais. A nossa volta de onde nós viemos. Por isso que essa fé é diferente das coisas naturais. É diferente. Por isso que a gente vê quando o papai falou no domingo, ele falou sobre o quê? Aquele jovem rico, que era a condição do fariseu, ali no caso, e Aldim. Mostrando a condição que ele seguiu os mandamentos, ele seguiu os estatutos, desde a sua mocidade. Mas quando ele estava diante daquele que era a palavra, ele fez o quê? Ele simplesmente se encovardou, ele virou as costas. Então, irmãos, isso em nossos dias, a condição que há ele nos coloca. Quem que nós estamos indo? Quem nós estamos sendo conduzidos? E a sua fé, quando você recebe a mensagem, você pega e você larga, você abre mão por essa palavra. É uma palavra que não vem de homem, é a palavra que vem de algo. É a palavra que vem de Ial. Por isso que a palavra em Alcha 29 que fala que essa palavra ela foi o quê? Ela foi guardada, lacrada, que dá uma pessoa que diz que sabe ler e diz, lê isso, se é que o sabe. Eles dizem, eu não sei ler. Foi lacrada dos profetas, dos videntes, dos sábios dessa terra. É a condição que quando a gente lembra de José, quando José ele foi ali, né, diante de Faraó, nenhum ali dos homens mais sábios da terra conseguiu o quê? Desvendar, interpretá-lo, os sonhos de Faraó. Mas José sim. Por quê? Porque ele fala, se Ial quiser me revelar, eu falarei. E assim é nos últimos dias, irmãos. Quando a gente pega a condição de que Ial, ele está querendo revelar exatamente para o anjo mensageiro, mas ele lacra dos homens dessa terra. Para eles é como que enigmas. Mas para nós é uma palavra esclarecida. Daniel 12, 12:4, 12:9, que fala que os esclarecidos compreenderão. Por isso que é um privilégio. Eu durmo, eu acordo, eu falo assim, Ial, obrigado, Pai. Grato por compreender a sua palavra. Eu sou grato por compreender a sua palavra. Obrigado, Pai, porque tu me dastes um espírito a qual eu compreendo as suas revelações, a qual tu tem trago na boca do seu mensageiro. Porque eu sempre converso com os irmãos, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, irmãos, se você está compreendendo a palavra do papai, se você está compreendendo a palavra daquele que está portando a mensagem de algo, irmão, você está dando um grande passo. Estudo indica que você saiu de lá. Estudo demonstra que você saiu de lá. Agora, se você não está compreendendo, porque esses figos bons, muitos bons, é aquele que saíram com ele. Porque vai ser entregue a Ial. Porque Ial vai o quê? Provar deles. Por isso nós lemos em Irmial 24, que fala o que é Irmial 24? Eles voltarão, retornarão de todo o coração. Por que eles voltarão de todo o coração? Eles alcançaram a condição total do temor a Ial. Eles alcançaram a condição total do temor a Ial, através do quê? Da palavra, que é traga pelo mensageiro. Porque assim que todos nós alcancemos o pleno conhecimento do Filho de Ial.
Pleno conhecimento, arte do temor. Ele está pleno do temor. Se é alcançar o pleno conhecimento, vai alcançar o pleno conhecimento dele no temor. Você adquire o temor, porque o temor aial é o princípio da sabedoria. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque houve lá em cima aqueles frutos, aqueles figos estragados, que eles não temeram, não tiveram esse temor. Por isso que nós vamos andando gradativamente, a gente vai entendendo, porque os figos que retornam, que são bons, muitos bons, é porque eles já tinham temor lá em cima, mas aqui foram apagados tudo de nós lá, descemos a terra e fomos ter que construir de novo, porque apagaram nossa memória. E algo quis de novo colocar nós numa condição hoje que nós vamos ser colocados na condição, mais uma vez, vocês vão ser colocados, ser experimentados, mais uma vez esse temor, porque são figos bons e muitos bons, e vai ser separado dos figos estragados. Por isso que quando a gente entende que Babilônia, a grande, a qual embriagou todas as nações da terra com o vinho da sua prostituição, mas não embriagou aqueles que são figos bons. Por quê? Porque aí nós vemos o ponto e o contraponto. O ponto é Apocalipse 14, 6, que fala que o anjo que voava com o evangelho eterno, anunciando às nações, povos, multidões e leões o evangelho da salvação. Micael. O contraponto, o falso profeta, a grande Babilônia, a qual embriaga as nações, povos, multidões e língua. Então, vocês repararam? Dentre esses, foram deportados alguns para onde? Babilônia. Foram embriagados, foram para lá, foram tomados. O Narbuzardã. A gente vai ver tudo um pouquinho dentro da palavra. Eu estou falando assim que eu quero que todos os irmãos compreendam os detalhes. Todos os irmãos, os que já estão mais avançados, gratidão, papai, e os que estão meio ainda com dúvida, igual o papai fala, leva o ruminar, continua aplicando o ruminar para os irmãos, todo mundo crescer, todo mundo entendendo. Então, parte foi entregue à Babilônia e outra parte ficou. Porque são figos bons, muitos bons. Recebeu a mensagem, estão crescendo e estão chegando de novo. O pleno conhecimento do Filho de alma. Porque lá em cima nós já tínhamos esse temor, irmãos. Porque se nós não tomamos parte contrária e nós ficamos do lado de Alshin e Kayal, nós ficamos ali do lado, nós então tínhamos temor. Mas a condição que nós temos tirado de lá e colocado aqui faz de nossa memória ser de novo uma memória de novo o quê? Construída, que nós temos que construir de novo, restaurar de novo todo o processo. Mas por isso Yahweh ele quis o quê? Eu vou trazer dentro da palavra a qual o anjo ele vai conduzir através da palavra e vocês vão compreender. Quem são vocês através da palavra? Por isso que a palavra fala que os esclarecidos compreenderão. Os esclarecidos compreenderão. Por isso que quando papai ele fala, reflita, chega em casa, anota, está com dúvida, liga, manda mensagem para um dos amados irmãos, qualquer um de nós anciãos, ou então dos irmãos que vocês sentiram mais intimidade, mas tirem as dúvidas para que você chegue na mesma conclusão de pensamento de todo o corpo. Porque o corpo ele tem que pensar igual. Não é uma só fé, um só batismo, uma só imersão e um só pensamento. A igreja com vários membros, mas com a mesma interesse. Em Alcha. Então, não pode ter a divisão que lá em Babilônia tem. Babilônia, o que significa da palavra Babilônia? Confusão. Isso que Babilônia traz, confusão. Por isso que hoje todos lá estão o quê? Estão divididos. Por isso que a reforma lá de Lutero, de Calvino, de Arminio,
Olha para você ver o que deu. Confusão. É o que Babilônia faz. Traz uma confusão. Onde que cada um tem um conceito, uma forma de pensamentos. Os calvinistas pensam de uma forma, pensa que são predestinados, não crê no batismo por aspersão. Algumas tradições batistas não crê no Espírito, e assim vai. Os pós, os tribulacionistas, assim vão. Por que eu estou entrando nesses pontos, irmãos? É para a gente entender como é que está essa confusão aí fora. E é isso que faz, é isso que traz essa divisão de pensamentos neles. Por isso, mas isso é o quê? É o espírito do quê? Do erro que está operando, que faz eles pensar várias formas diferentes. Por isso que a gente vê, conforme Provérbios, que fala que Emanuel, lá ele trazia o que entre os irmãos? Confusão, ele trazia o que? Divisão. Discórdia, divisão entre os irmãos. Por quê? Porque esse é o papel desse espírito do erro, de fazer o que? Trazer uma divisão no corpo. Ele trouxe isso lá em cima. Mas a igreja agora, essa, no tempo do fim, ela vem para dar o exemplo, ser diferente das demais, que vivem completamente tudo errado. Isso é maravilhoso a gente compreender, né? A gente vê a figueira é diferente de espinhos, né, irmãos? Isso é a gente compreender isso. Figueira é diferente de espinheiros. E figos é diferente de espinhos, exatamente, irmão. Figo é diferente de espinhos. Figos é diferente de espinhos. Olha para você ver como é que a gente já andou, está andando e está andando. Os espinhos, quem é a representação dos espinhos, irmão? Luveci. Hã? Quem são eles? Não em si. Volta no início. Os espinhos mesmos, eles são a representação. Porque na católica estão todos lá. Tem lá Sardes, tem aqueles que são descendentes de Adão, mas os espinhos mesmos. Hã? Tá vendo como é que é distante? Isso estou falando para os irmãos. Porque, igual o papai fala, porque a gente vai no irmão Luiz para a gente ver aonde a carruagem, como é que os irmãos estão andando. São a representação dos descendentes de Caim, irmão. Esses espinhos. E esses espinhos, eles têm uma finalidade. Eles têm uma finalidade. Eles fazem com que a palavra, com que os filhos de Adão não cheguem ao conhecimento das coisas de algo, que eles sufocam, esses espinhos, eles sufocam eles. E esses espinhos, eles também, eles vêm para o nosso meio, mas Ial depois arranca, tira, mas vem para o nosso meio, porque o papel do espinho é querer sufocar a palavra de Ial, de fazer com que os irmãos não cresçam, mas Ial vai lá e arranca. Por quê? Porque é conforme a palavra que a gente leu em Lucas 6, que o quê? Vamos abrir lá? Vamos começar a abrir nessa palavra. Vamos abrir em Lucas 6. Você vai crescer muito aqui, irmão Luiz. Muito, muito, meu irmão. Por isso que papai, por isso que Ial te trouxe para cá, irmão. Pela fé, né? A fé é por conhecer a palavra. E ela vai te trazer um esclarecimento. Lucas, lembrando os irmãos, né? Hoje a data de hoje é dia 23, né? 23 de maio de 2023. Vamos abrir lá. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. Presta atenção, viu, irmão? Irmão Lucas. Vamos lá. Não há árvore boa que dê fruto mau,
Quando você lembra aqui, ó, não há árvore boa que dê fruto mal, vamos lembrar primeiro uma coisa, lá no Éden. Quem era a árvore irmã Angélica? Nós falamos de coisas boas. Parem antes de falar, pum, eu vou falar. Por isso que fala, não há árvore boa que dê fruto mal. Então está falando de árvore boa. Quem é a árvore boa lá no Éden? Quando você lembra? Lá tinha quem? Tinha a árvore. Quem é essa árvore lá? Boa. A árvore boa lá é a Ial visível. Ó, parabéns. E o fruto? O fruto é Ial, chama Ial. Exatamente isso. Então já começamos bem. É isso que é maravilhoso os irmãos compreender. Então a gente entende que a árvore lá, a gente entende a árvore boa, mostrando a condição de Ial visível e o fruto, quem? Ial Shamikaial. Então por isso que fala aqui, ó, não há árvore boa que dê fruto mal. Então mostrando, se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Né, irmão Toninho? É isso aí. Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má que dê fruto bom. Aqui você já olha outra condição. Não há árvore má que dê fruto bom. Mostrando quem era a árvore agora má lá, irmão Caleb. A árvore má, Lúcifer, Satanás. E quem é o fruto lá da árvore má? O antimachê Emanuel. Então, olha como é que nós estamos andando bem. Tudo passo a passo. A gente compreender que é uma árvore boa e seu fruto bom, a árvore má e seu fruto má. Por isso que fala, não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, nem se vidima uvas de sarça. Então, mostrando aqui, figos e espinhos. Tá vendo? Figos e espinhos. Por isso que fala aqui, ó. Não se colhe figos de espinheiros, mostrando, você não vai colher daquilo que é ruim coisas boas. Não se vai colher coisas boas daquilo que é ruim. Qual o maior exemplo disso a gente tem, terrenamente falando, depois no Éden? A gente tira de quem? Emanuel. O fruto era ruim, veio do pai. A continuidade que veio desse fruto, péssimo. Péssimo. A qual gerou Caim e assim sua descendência. E esses se tornaram o quê? Se tornaram espinhos. Se tornaram o quê, irmão Lubeci? Espinhos. Vamos olhar, voltar lá no início. Gênesis 3. Tudo passo a passo, que a mensagem é tão maravilhosa assim, igual o papai fala. Rumine 1, 2, 3, 4, 5, para a gente entender tudo, por que esses espinhos, por que nós somos os figos bons, muito bons, por que aqueles figos ruins. Vamos ver tudo na palavra. Tudo assim, dentro da ministração que o papai trouxe, a gente ruminando para sempre ficar esclarecedor para nós, irmãos. A gente não ter. Não, é Gênesis 3 mesmo. Gênesis 3. Vamos começar aqui, ó. No, a punição, né? Gênesis 3:17. Que fala assim, ó. Ao homem ele disse: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que proibiste comer? Maldito é o solo por causa de ti. Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ele o quê? O solo. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas do campo. Aqui quando fala ele produzirá para ti espinhos, o solo. Por isso que fala mais acima aqui, ó, o solo. De novo para os irmãos entenderem. Ao homem ele disse: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu proibiste comer? Maldito é o solo. Tá vendo? Tá falando do solo. Solo por causa de ti.
como o sofrimento dele tu nutrirás todos os dias da tua vida. Ele, no caso o solo, produzirá para ti espinhos e cardos, mostrando a terra produzirá espinhos por causa do homem. Porque da parte da mulher, quem cometeu foi a mulher, sabemos disso. Mas da parte que cometeu a mulher, caiu também sobre o homem. Aí fala, maldito é o solo por causa de ti. Mostrando, agora produzirá espinheiros, mostrando a condição dos espinhos. A descendência. Mulher carregou no ventre 2 sementes, uma boa e outra ruim. Qual a boa? Aí entendemos. Aqueles que são bons e aqueles que são ruins. Os espinhos ali sem utilidade. Por isso que em Hebreus 6 fala que o fim deles, desses espinhos e cardos, mostrando dessas ervas daninhas, é lançado ao fogo. Não tem proveito. Não tem. Por que eu falo isso para os irmãos? Nós até falamos numa ministração terça passada. A gente lembra, por exemplo, Macha, Josué e Alcha, quando eles invadiam as terras, irmão Márcio, os cananeus, os eborreus, os filisteus, os amalequitas, todos os povos que ele invadiu, qual era a ordem de Al? Vocês vão, cepa tudo. Cepa tudo. Por quê? Porque esses já eram destinados. Queima, taca fogo. Então, quando era deixado de cumprir essa ordem, estava deixando de cumprir a ordem de Al, que aquela raça de malvados tinha que ser banidos, destruídos. Então, para a gente entender que já era vontade de Al, destruir, fazer que esses aí não se proliferassem. Vamos lá. Então, voltando lá em Lucas, de novo. Lucas 6. Lucas 6. Aí fala. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, nem se vidima uvas de sarça. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o homem mau, de seu mal, tira o que é mau, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Do homem mau, tá vendo? Do homem mau, o que fala a boca está cheio o íntimo. É a condição de Satanás de Lúcifer, conforme Ezequiel 28, que fala o quê? Fala assim, no dia que se encontrou maldade em ti, no íntimo dele. Então, mostrando, o que fala está cheio o íntimo. Por isso que a palavra, quando fala ali em Efésios ali, 4, Efésios 4 mesmo, que fala assim, ó, cuidado para não entristecer o Espírito, a qual habita em vós para vossa redenção, que a sua boca não seja o quê? Não venha sair nenhuma palavra frívola, uma palavra torpe, né? Então, mostrando, a condição da gente compreender que essa palavra que vem sair da nossa boca, ela tem que ser o nosso íntimo cheio das coisas de alma. Por isso que nós estamos aprendendo gradativamente o quê? Ter o temor a Yahweh. Ter o temor a Yahweh. Porque o temor a Yahweh, quem tem é papai, no caso, Micael, o anjo da sexta era, e qual nós aplicamos o quê? Buscando o pleno conhecimento do Filho, para a gente alcançar esse pleno conhecimento, esse temor a Yahweh, e esse temor que toma conta de nós, de Yahweh, faz-nos ser obedientes em tudo que é nos passado. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Quando eu falo assim para os irmãos, por exemplo, tem irmãos ainda que falam, irmãos, eu trato como papai. E peça para que te gere todos os dias mais e mais, você souber cada dia mais a essência dele. Cada dia mais a essência dele.
Porque cada dia mais que você entende a essência dele, mais próximo você está de algo. Nós vamos vender na palavra, vocês vão ver. Vocês vão ver. Cada vez que você entende mais o íntimo dele, você entende mais intimidade, aproximação, mais próximo você está de algo. Porque antes de qualquer um de nós, ele, dentre as matrizes, depois das matrizes, ele foi o que foi experimentado, provado e ao agradou foi dele. E se agradou dele, e ele fala assim, você que vai à frente, é porque Yahweh quer que ele vá à frente. E quando nós entendemos aquele que vai à frente, e a palavra em Êxodo 23:20 fala, obedeça a sua voz e não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, aí vocês vão entender um ponto maravilhoso. Obedeça a sua voz, não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Porque já transgrediram lá em cima. Foram exatamente a condição da gente ver hoje, quando desce aqui para a terra, a gente vê a condição daqueles frutos ruins, muito estragados. E a gente vai ver alguns pontos, irmãos. Aí vocês vão vendo assim, a importância desse temor que a gente tem que ter, de buscar todos os dias, e me dê todos os dias mais e mais, conhecer do íntimo, da palavra, do que você está trazendo, revelada a nós, para que você possa compreender, porque a gente entender que já os espinhos dos figos, que espinhos, a gente viu que não pode colher aqui de forma alguma figos de espinhos. Aí, irmão Luveci, quando eles vêm para o nosso meio esses espinhos, e alcança um jeito de arrancá-los. Por quê? Porque não vão produzir nada. Mas por que esses figos bons eles produzem? É a condição do quê? A palavra, a qual ela cai numa terra fértil, no tempo do fim. Lucas 8. O semeador saiu semear uma boa semente. E essa palavra ela cai numa terra fértil. E ela cai numa terra fértil e ela produz. Por quê? Porque aí nós lembramos a árvore e o fruto. Aí na condição terrena ele é a árvore. E nós somos esses frutos que estão sendo dados. Nós estamos produzindo. É uma condição que nós temos que produzir. Por quê? Porque o Pai trabalha e nós trabalhamos. E ele trabalha até de tempos antigos. E ele trabalha a terra agora. Trabalhando, semeando, levando a palavra. E essa palavra, a semente, ela cai numa terra boa, uma terra fértil. E essa terra ela produz. Porque nós compreendemos. E aí nós o quê? Vamos gerando em nós o que? O fruto. Que é o que o papai falou de Gálatas 4, Gálatas 5. Gálatas 5. A mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, fidelidade, aí vai falando do fruto do Espírito. E ele, né, amado irmão, ele é a semelhança. Exato. Então ele é a árvore. Então, hoje nessa condição a gente vai entendendo. Por isso, hoje ele está numa condição, qual? A condição de Gálatas 4, ali que a gente vê. O escravo, o servo, ele nada se difere, o escravo, ele nada se difere, não. O herdeiro nada se difere do quê? Do escravo, ainda sendo dono de tudo. Porque está numa condição aqui embaixo, trabalhando, não se quer importando o que os homens olham, mas sabe que Yahweh dará a sua herança, porque sabe que a herança é dele. E Yahweh quis assim. E ele respeita o tempo de Yahweh em todos os momentos. Qual um dos momentos que ele respeitou e ele sabia do tamanho? Aí mostra o tamanho do temor a Yahweh, da herança, mas ele não precipitou no deserto. Por que, irmão Luveci? Por que ele não precipitou no deserto? Porque ali ele
ele foi temoroso e ele guardou, esperando o momento de ser da herança. Como é que você me explica isso? Muitas vezes a gente trouxe essa ministração. É porque a herança, ela fora do tempo, antes da morte, é igual a coisa terrena. Você pode receber uma herança antes da morte do falecido, uma pessoa a qual ela vai deixar a herança para você, na primeira morre. Depois é passado até fazer o atestado, a qual que você receberá que é a herança. Assim também, ele se cumpriu isso nele no deserto, a qual, quando ali na morte de Madeiro, ele antes da morte, você vê que Satanás ali foi tentar, falando o quê? Proste perante mim, eu te darei o quê? Os reinos da terra, como herança. Ó, como herança. Te darei os... E a qual foi me entregue, eu dou a quem eu quero. Eu posso te dar. Mas, em vez de ele não se prostrou, porque prostrar é um ato de quê? Exatamente, de adoração, de idolatria. Se ele prostrasse, ele estava cometendo um ato de idolatria. E aí, adorará somente a Yahweh. Adorará somente a Yahweh. Então, e isso é incrível, né? Que hoje você lendo falando isso, Satanás já sabia que ele ia vir para a Terra. sabia? Satanás sabia que ele ia vir para a Terra. Exatamente, quis interferir na herança dele. Porque que é da vontade de algo, para que ele recebesse herança. Mas aí, Satanás ele tinha conseguido alguns feitos lá em cima com os irmãos, semear, Emanuel, e ali conseguir Lúcifer fazer que aqueles ali adornassem ele, usa ali foi aquela palavra, né? Adocicarada. Mas ele não, ele andava com quem? Andava com seu pai. Então, isso tudo para a gente entender, irmãos. Você vê que ele tinha tanto temor a Yahweh, que quando ali o corpo Yahweh visível suou sangue, e ele fala assim: aparte de mim esse cálice, se for da tua vontade. E Yahweh invisível falou o quê? Não. Volta. E o Espírito consolou, mostrando os dois juntos. Vocês entenderam como é que Yahweh trabalha? Yahweh olhava para ele de uma forma tão assim, de forma maravilhosa, que falava assim: não, eu te separei para isso, porque eu vejo o tamanho do seu amor, seu temor a mim. Por isso que ele foi experimentado em tudo, irmãos. Experimentado em tudo, para o quê? E hoje, Filadélfia, ela está sendo experimentada nessa terra numa condição de alcançar esse temor a Yahweh de uma forma tão grande, que a qual Yahweh fala assim: eu vou provar deles, vai ser bons, vai ser tão bom. Por quê? Porque eles vão voltar de mim com todo o coração. Mas com todo o coração. Olha para você ver, todo o coração. Entregue total a Yahweh, através do mensageiro, que está levando a esposa que está indo apoiada no seu amado. Isso é grandioso. Isso é grandioso. Isso que eu quero que os irmãos vão entender. Então, amados irmãos, vamos abrir lá em 1 João. 1 João. 1 João 2, 19. 1 João. Gratidão, Adriana. 1 João. 1 João 2, 19. Primeira João 2, 19.
1 João 2,19. Fala assim, ó. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Primeiro ponto aqui, quando fala assim, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se saiu do nosso meio e não era dos nossos, aqui está se tratando de quem, irmã Clarice? Isso. Esses saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Exatamente, meu irmão, os espinhos. Os espinhos. Não eram dos nossos. Por que não continuar? Vai falar. Ó. Mas não eram dos nossos. Teriam permanecido conosco, se fosse dos nossos. Tá vendo? Se tivessem sido dos nossos, é isso mesmo? Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eram preciso que se manifestasse, que nem todos eram dos nossos. Então eles se manifestaram para a gente ver que não era dos nossos. Como é que eles se manifestam? Para a gente ver que não são dos nossos. As atitudes. E o que papai sempre fala? Cresçamos na graça, no conhecimento, diante dos homens. A graça é a atitude. O que mais tem que cobrar da igreja? A atitude. Então, se suas atitudes, elas são atitudes que provem aí algo que agrada, você vai aparentar frutos bons, conforme Gálatas. Mas, se não, essas obras que serão manifestas, logo vai mostrar quem essa pessoa é, se ela é espinho ou se ela é figo. E aqui fala, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eram preciso que se manifestassem, que nem todos eram dos nossos. 20. Vós, falando agora do grupo, agora que são. Vós, porém, tendes recebido a unção. Tá vendo? Tá vendo agora que esses agora é diferente? Vós, porém, tendes recebido a unção. Recebestes a unção que vem do santo. Não está falando dos, que vem do santo. Você recebeu uma unção que vem do santo. Uma pessoa. Você recebeste a unção que vem do santo. E todos vós, agora já é o grupo. Agora é a igreja. E todos vós possuís a ciência. No caso, o conhecimento, né? O conhecimento das coisas através daquele que trouxe para nós. Na Bíblia King James, vamos olhar, está uma tradução muito boa que eu gosto. Olha na King de 1 João 2, 20. 1 João 2, 20. Achou aí, irmão? 1 João 2, 20. Está aqui, ó. Está aqui, ó, falando assim, ó. Entretanto, vós tendes a unção que procedeis da parte do santo, e todos estejam pleno conhecimento. Aí nós estamos buscando o quê? O pleno conhecimento do Filho de algo. Tá vendo como é que as Bíblias mudam? É essa tradução. E algo que faz a gente ir na Bíblia, irmão. Porque eu sabia, porque eu falei assim, eu tinha lido essa passagem. Então, quando a gente pega aqui no 19, que fala, vós, porém, tendes recebido a unção de quê? A unção, a parte dele da plenitude, do temor, é compartilhado.
para que nós possamos alcançar o quê? O pleno conhecimento. E aí a gente vai compreendendo que esses têm a unção. Aqueles que não estavam no nosso meio, que não estão entendendo, que são espinhos, são arrancados porque não entendem. Aí o que eu falo sempre para os irmãos? Irmãos, peça para que você possa ser esclarecidos. Peça para que você venha ter entendimento daquilo que está sendo falado. Por quê? Porque se você não está compreendendo, é muito complicado. Por isso que quando o papai ele fala assim, irmão, estude, rumine. Por quê? Porque para você entender o que Yahweh está querendo te mostrar. Você vê que a palavra está mostrando aqui, ó. Olha o 19. Ele saiu do nosso meio, mas não eram dos nossos. Quem os espinhos estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mostrando que teriam ficado. Mas eram preciso que se manifestassem. Manifestassem o quê? As obras deles, a forma da conduta. Que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, o grupo, Filadélfia, os figos, vós, porém, tedes recebido a unção, que vem do santo, que vem dele, a unção, aquele que tem o pleno conhecimento, aquele que tem o temor a Yahweh, que é o que ele precisa, o temor a Yahweh, o pleno temor de Yahweh, que vem na sexta era. Vós, porém, tedes recebido a unção, uma parte da porção dele é que nós precisamos, para que Yahweh se agrade de nós, irmãos, e faz que nós prosseguimos para o que é alcançar o pleno, igual está aqui, conhecimento. Isso é grandioso, a gente ir compreendendo isso. Porque os espinhos não vão, não está no coração deles, não está. Qual que é o exemplo do espinho que a gente tem? Caim, o Espírito visitou Caim, o íntimo de Caim. Mas por que Caim ele não mudou? Porque a alma e o corpo que estão conectados, o Espírito ele não interfere. É uma decisão do corpo e da alma. Ele não interfere. Então, por isso, Caim simplesmente ignorou. Pode falar, irmão Edclei. Aí, irmão, aqui a gente vê que é o temor que precisa, né? É o temor. Aí lá que a gente estudou com o papai, em Provérbios 9 e 10, na King James fala: o temor do mestre é a chave da sabedoria, e conhecer a Yahweh é alcançar o pleno sentido do conhecimento. É exatamente isso. Ele. Conhecer a Yahweh, conhecendo através nele, a qual ele reparte na igreja essa porção, conforme a gente viu aqui, no 20. 1 João 2,20. Vós, porém, tedes recebido a unção, uma porção menor. Nós recebemos a porção dele, que vem do santo. E todos, né, alcançam o pleno conhecimento. Aí é o link com Efésios 4, que a igreja, todos nós buscamos através da fé, que lembra que a fé é como grão de mostarda, vem alcançar o pleno conhecimento, filho de Yahweh. Isso é maravilhoso. Quem está compreendendo sabe o que eu estou falando. Isso é grandioso, irmãos. Agora sim, agora vamos adentrar em Irmial 24. Estou em passo a passo, assim, devagar. Eu estou, assim, como diz, sem pressa. Irmial. 1408. Irmial 24. Irmial 24. Irmial 24. Irmial 24. Na Yalshala mesmo, Edgar. Vamos ler Irmial 24 todo. 24 do 1 até lá embaixo. Irmão Lu, versículo, ainda que chegou recém, depois os irmãos vão cumprimentar o irmão, né? Podemos abraçar ainda, vamos poder depois conversar mais com o nosso amado irmão.
Presta atenção, viu, irmão, nesse versículo, nesse estudo, porque é um estudo profundo e rico em crescimento para nós entendermos os passo a passo, assim, da nossa importância, de quem são esses figos bons, muitos bons, os figos estragados, daqueles que foram deportados para a Babilônia. Vamos lá. Os 2 cestos de figos, né? Irmial 24, 1. Ial me fez ver 2 cestos de figos, colocados diante do templo de Ial, mostrando que esses figos estavam lá. Esses figos estavam lá, né? Foi depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, desterrou de Al-Shalã, Jaconias, filho de Joaquim, rei de Ialda, os príncipes de Ialda, bem como os ferreiros e serralheiros, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha ótimos figos. Como os figos da primeira sazão. O outro cesto tinha figos estragados. Está vendo? 2 cestos, bons e estragados, irmão do DC. Tão estragados que não podiam ser consumidos ou comidos. E disse Ial: que vede, Irmial? E eu disse: figos, os bons são muitos bons, e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Então a palavra de Ial me foi dirigida nos seguintes termos: assim diz Ial, o teu Ial de Isial: como a estes figos bons, assim olharei com bondade aos exilados de Alda, mostrando a condição dos figos bons que foram exilados nessa terra, né? Isso conforme Salmo 137, né? Os exilados de Sião. Aí fala: assim disse Ial, Ial diz Ial, como a estes figos bons, assim olharei com bondade aos exilados de Alda, que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei meus olhos sobre eles para o bem, e os farei retornar a esta terra. Reconstrueis e não demolirei. Plantá-lo-eis e não os arrancarei. É a condição de ser colocada. Arrancarei, colocarei aqui, ó. Fala aqui, ó. Reconstituí-eis e não os demolireis. Plantá-lo-eis e não arrancareis. Manchar. Será colocado agora de novo, como colunas. Como colunas. E não arrancareis. Nunca mais. Então é a condição que Ial, ele nos enviou a essa terra. Mas os olhos dele estavam sobre nós. Ele estava sobre nós, os olhos de Ial estavam sobre nós, está sobre nós, né? Eu estou me vendo já nós lá em cima, irmão. Estou profetizando já, irmão. Entendeu? Mas os olhos de Ial estão sobre nós de uma forma tão grande, a qual que ele está nos olhando e vendo como é que está sendo o nosso temor, o nosso crescimento, mediante aquele que ele colocou para conduzir a igreja. E os olhos dele estão nos olhando. Os olhos dele estão nos olhando. Aí fala, ó. Porei meus olhos, os 6. Porei meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar, tá vendo? Para o bem. Porque Ial, ele quer o quê? Foi colocado, mas ele espera que agora, esses que foram colocados, mas vai retornar, porque agora ele está olhando como bem. Como bem. E farei retornar a esta terra. Reconstituí-eis e não os demolirei. Plantá-lo-eis e não arrancarei. Dar-lhe-eis um coração para que me conheça, que eu sou Ial. Mostrando aqui, irmão Luveci, a condição agora do retorno. Colocando neles um coração, colocando a igreja. Temor, tamanho, que me conheça. Agora, por isso que fala, o temor a Ial. É o princípio da sabedoria, mostrando um coração que me conheça, o tamanho da grandeza de Ial. E continuando. Eles serão o meu povo, e eu serei
o seu Ial, porque eles retornarão, tá vendo? É o retorno. Retornarão a mim de todo coração. Agora vamos entrar em outro ponto. Posso fazer um comentário sobre esse versículo? Pode sim, meu irmão. Você tem que falar alto por causa dos irmãos da live, né? Porque sempre os irmãos da live estão participando e também para sair no YouTube, viu, irmão? Fala alto. Versículo 6. Porei os meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar a esta terra. Aí a gente lembra de Papai Alcha sobre a ação do Espírito, que ele exultou de alegria, né? Por revelar o segredo aos pequeninos, aos filhos bons, né? Aqueles que foram fiéis lá em cima, né? Essa é uma palavra que faz regozijar de alegria, né? Remetendo à fidelidade lá em cima e que Papai Alcha e ao pedido, né? Sobre a ação do Espírito se alegrou por revelar esses segredos que está sendo revelado a nós agora. Sim, sentido, certíssimo, irmão Jorge. Então, esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai olhar aqui para os figos estragados. O ponto aqui agora vamos falar na segunda parte, né? No 8. Aí fala, os figos estragados, irmão, no versículo, ele sai de quem? Hã? Os figos estragados saem de onde? Pode falar. De Caim? Então os figos estragados saem de Caim. Não. Os figos estragados não saem de Caim. Os figos estragados, você viu que nós lemos o texto mais acima, por isso que é importante você ir correndo a leitura e marcando. No templo, havia dois. Um era bons e outros. Um era bom e outros. Então aí nós entendemos. Então, ambos os figos que saíram eram celestiais. Os dois cestos, figos bons e ruins, saíram do templo, celestiais. Não vai esquecer mais, não? Exatamente isso. Então, mostrando, esses dois figos que estavam no templo, esses eram a condição dos seres celestiais, os bons e os ruins. Os bons e os ruins. Aí depois a gente vai entender mais, depois a gente vai linkar com Hermial, o irmão André foi trazendo uma adenda aqui. Gratidão pela vida do irmão André, que estava fazendo aqui um ruminar com os irmãos, e ele estava falando aqui. Por isso que é importante os irmãos lá chegar mais cedo, já ir pegando um ruminar, para os irmãos já, conforme o irmão Murilo fala, já engatar lá a quinta marcha, já sai quente, com o motor já fervendo, né? Então vamos lá. Hermial 24:8. Aí fala, mas com os figos estragados, tá vendo? Aqui já é outra condição dos outros figos, irmão, o versículo. Mas com os figos estragados, que de tão estragados não podem ser consumidos. Tá vendo que Ial não vai consumir desses figos, que estão estragados. Mas o primeiro ele fala que era bom para comer. Esse segundo não vai. Aí fala, mas com os figos estragados, que tão estragados que não podem ser consumidos, assim trarei a Sedecias, rei de Ialda, os seus príncipes e o resto de Alxalã, aqueles que restarem nesta terra e os que habitam na terra do Egito. Então, quando fala aqui, ó, assim trarei a Sedecias, rei de Ialda, mostrando a condição aqui para você entender de Emanuel. Esse é aquele a qual está deportando, trazendo para a terra esses. Então, vamos entender todos os links. Por isso que eu estou só colocando para você entendendo. Aí fala no 8. Mas como os figos estragados, de que tão estragados não podem ser comidos, assim trarei a Sedecias, rei de Aldo, os seus príncipes, o resto de Ialxalã, mostrando aqueles restos lá, figos estragados, foram deportados. Por quem? Sedecias. Aí você vai entender quem é Sedecias, que é a representação de Emanuel. Aquele que restaram nesta terra e os que habitam na terra do Egito. Farei que deles um objeto de terror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula,
um escárnio e uma maldição em todos os lugares, para onde os expulsar. Enviarei contra eles a espada, grava, espada, a fome e a peste. A fome, a espada, a fome e a peste, até que desapareçam do solo que dei a eles e aos seus pais. Desapareçam do solo que dei ele aos seus pais. Então, mostrando, esses aqui, eles foram deportados. Esses aqui foram com Sedecias, que aí vão... Aí a gente vai deixar aqui, aí agora a gente vai lá em Irmial 52. Irmial 52. Deixa eu andar um pouquinho, irmãos, o estudo só vai crescendo. Irmial 52. Aí você vai entender agora, irmão, para os irmãos que nós escutamos aqui, pode falar, irmão Davizinho? Você pega aí na King James, Provérbios 15, 3, está melhor que na Alta. Provérbios 15, Provérbios 15, 3. Não esquece de me lembrar, não. Tá bom? Vamos lá. Irmial 52. Vamos ler aqui no 15. Fala aqui, ó. Nabuzardã, chefe da guarda, deportou uma parte dos pobres do povo. Aqui, quando fala aqui, irmão do versículo, ó, pra você ver, ó. Nabuzardã, chefe da guarda. Quando fala Nabuzardã, aqui é uma representação de Emanuel, do Antimachia. Tinha Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, e tinha aqui, no caso aqui, o chefe da guarda, que mostrava aqui que era Nabuzardã. Entendeu? E aí fala aqui, ó, Nabuzardã, chefe da guarda, deportou uma parte dos pobres do povo. O resto do povo que tinha ficado na cidade. Tá vendo? Que ele deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade. De onde? Celestialmente. Ele deportou para a terra. Aí, continuando. Do povo que tinha ficado na cidade. Os desertores que tinha passado ao rei de Babilônia. Ó, tá vendo? Os desertores que tinha ficado do lado do rei de Babilônia. Quem é o rei de Babilônia? Lúcifer, certinho. Ficou do lado de Lúcifer. E o resto dos artesãos. Mostrando aqui dois grupos. Uns que ficaram do lado no caso aqui, de Satanás, de Lúcifer. E outra parte ele deportou, que ficou com ele. Ele deportou para onde? Para a terra. Quem que foi que deportou? O Antimachia, Emanuel. Aí a gente volta lá. Vamos lá de novo. Irmial. Aí você vai entender, tá vendo? Por isso que é bom você entender os dois pontos. Aí fala Irmial 24. Irmial 24, 8. Mas com os figos estragados, tá vendo? Mas com os figos estragados, o que que nós falamos no início aqui, irmão Luberci? Nós falamos que os dois figos, 2 cestos eram de onde? Celestiais. Então, mostrando parte ali, mostrando aqui que você vê que ele deportou para a terra. E aí você vai ver depois onde que eles foram enviados. Aqui dentro do texto. Vamos lá. Mas como os figos estragados, porque de tão estragados que não podem ser comidos, assim trarei a Sedecias, rei de Ialda, os seus príncipes, o resto de Ialxalá, o resto que a gente viu lá, tá vendo? Foi um resto deportado com ele. Aqueles que restaram nesta terra e os que habitam na terra do Egito. Farei deles um objeto de terror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio, uma maldição, em todos os lugares, para onde os expulsar.
enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que desapareçam do solo que dei a eles, aos seus pais. Então, mostrando, esses aqui, que não são provados por Yahweh não quer consumir, esses foram o quê? Deportados. E aí a gente vai entender agora a conexão para onde que eles foram. Vamos abrir Apocalipse 18. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18. Apocalipse, capítulo 18. Você vê que falar, farei deles o que é uma vergonha. Vergonha. Então, vergonha, né? Então, mostra aqui agora que a gente vai ler aqui, ó. Apocalipse 18. Tá compreendendo, né, irmão Bento? Compreendendo? Vou fazer uma pergunta. Apocalipse 18, 4. Houve então outra voz do céu que dizia: sai dela, o meu povo. Sai dela o meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Você viu que lá está falando, lançarei sobre eles. Aí está falando que a peste, as pragas, e vai falando. Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu. E se lembrou das suas iniquidades. Devolverei o mesmo que ela pagou. Pagarei o dobro conforme as suas obras, mostrando obras péssimas, a qual a gente vê que Babilônia, a gente vê que ela fez. Ela embriagou, ela completamente matou a fé das nações dos povos. E está irado com isso. E está irado. Por quê? Porque viu que toda a terra está sendo tomada, enganada. Por isso que veio o mensageiro no tempo do fim trazer o quê? O evangelho da salvação, anunciando às nações, povos, multidões e línguas. Continuando. Devolverei o mesmo que ela pagou. Pagarei o dobro conforme suas obras. No cálice em que ela misturarei para ela o dobro, mostrando, vai ser pesado. O tanto que ela se concedia com glória e luxo. Devolverei em tormento e luto, porque em seu coração dizia, eu estou sentado como rainha, não sou viúva, se tratando da igreja. E nunca experimentarei luto, porque isso, suas pragas, olha, tá vendo? Aqui chega. Por isso, suas pragas virão um só dia: morte, luto e fome. De novo, morte, luto e fome. Aí vamos voltar de novo lá. Separa aí. Morte, luto e fome. Aqui está falando aqui para quem? Para Babilônia. Para Babilônia. Aí você vê aqui, ó, Ermial. A gente vê os figos estragados. Para onde que eles foram? E você vê que o quê? Que eles voltam, eles são deportados, conforme a gente viu em Ermial, né? Tanto 52 e tanto no 24, que eles foram deportados para Babilônia. Aí você chega aqui, ó, Ermial 24. Ermial 24. Aos figos ruins, 24, 8. Mas com os figos estragados, de tão estragados que não podem ser comidos, assim trarei a Sedecias, rei de Ialda, os seus príncipes, o resto de Yalxalã, aqueles que restaram nessa terra e os que habitam na terra do Egito. Farei que eles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reis da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde expulsar.
enviarei contra eles, aí fala, a espada, a fome e a peste, até que despedaço do solo e que dei a eles, aos seus pais. Então, mostrando aqui, é a condição que vai ser uma vergonha. Por quê? Porque quando Babilônia cair, vai falar, caiu Babilônia, vai ser um espetáculo diante das nações. Porque todos colocaram a confiança lá em Babilônia. Acharam que estava lá, onde que saiu tudo. Essas heresias, esses enganos para o mundo. Aí quando cair, vão ver. Mas esses optaram por colocar a sua confiança em Emanuel. Por isso que eles foram deportados, mostrando a condição de Jeremias 52, que fala o quê? Que fala que Nabuzaradan, ele o que deportou parte daqueles que uma parte ficou na Babilônia, com o rei de Babilônia, e outra parte foi deportado com ele, mostrando esses foram o quê? Foram para lá, para a católica, confiando nele. Aí nós vamos voltar de novo em Lucas 6. Por isso que a continuidade do texto em si já está dizendo dos frutos bons, muitos bons. Por isso que fala da árvore boa não pode sair o quê? Frutos ruins. Por isso que essa árvore hoje já está dando esses frutos bons, que são esses figos bons. E esses figos bons, confia nele. Por isso que na palavra a gente vai ver. Continuando no estudo mesmo. Lucas 6:43. Então, Lucas 6:43. Aí fala, né? Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem uma árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidima uva. Quando fala vidima uva, a gente entende que é a videira, irmão do versículo. Quando você entende figueira, a figueira, ela está aqui, ó, nesse meio. Quem é a figueira dessas? E gratidão, tá vendo? Ó, agora também tem um cajado aqui. Vamos lá. Nós temos aqui a era das igrejas. De Éfeso a Laodiceia. Das eras das igrejas, das 7 igrejas, qual que é a figueira dessas? Exatamente isso. A figueira é Filadélfia. E a figueira Filadélfia, ela está o quê? Ela está no meio da vinha. Aqui está a vinha. Mas dentro da vinha tem uma figueira. Dentro da vinha tem uma figueira. E dentro da vinha que tem uma figueira, o mensageiro que ele vem na sexta era, ele vem para cuidar da figueira. E a figueira que produz figos. Que é os figos bons, muitos bons. É a condição que nós entendemos o quê? Porque não pode dar uma árvore, dá o quê? Frutos maus. Uma árvore boa dá frutos ruins. Uma árvore boa dá frutos ruins. Por que a árvore boa não pode dar frutos ruins? Porque ele é essa árvore nessa terra, a qual ele está dando o quê? Ele está dando o seu fruto. Os frutos têm que ser bons. Por isso que ele está cuidando da figueira, que está dando esses figos. Figos bons e muitos bons. Por isso que a gente vai entender na continuidade dessa passagem. Porque quando nós lemos a passagem da figueira, que Al fala assim, ó. Se a figueira não produzir, corte. Certo? Não falou isso? Corte. Mas o que o homem diz ao mestre? Fala assim, ó. Deixe que eu adube a terra, eu cave e aprofunde as raízes. Se não dá, corre. E o que acontece? Quando ele fala adubar,
ele entra aí entra na condição aqui, ó. Aí a gente lê aqui, ó. Vamos lá. Aí chegamos nesse ponto. Lucas 6, 46, que fala: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazes o que eu digo? Mostrando, faz o que eu te ordeno. Aí você vai entender. Ele fala: se alguém vem a mim, ó, se alguém vem a mim, escuta minhas, ó. Aí nós lembramos da palavra, que a palavra é a semente, tá vendo? Se alguém vem a mim, escuta minha palavra e as põe em prática, mostra-o-ei a quem é comparável. Aí no 48. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, ó, irmão, tá vendo isso? Um homem, ao construir uma casa, tá vendo que ele construiu uma casa, a igreja, ele cavou, ó. Aí nós lemos lá na outra passagem da figueira, que ele fala assim: deixe que eu cave e adube a terra. Deixe que eu cave e adube, a ver se ela produz. Aí, continuando, ele é como um homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Aí, quando fala que lançou o alicerce sobre a rocha, mostrando que essa casa agora, ela está sobre essa rocha. A condição que ela está apoiada é a condição de Apocalipse 12. A lua, e ali a mulher que está com os pés apoiados sobre ela, colocando sua confiança. É a condição de Cânticos 8 que fala: quem é essa que sobe apoiada? Confiança, apoiada no seu amado. Colocou a sua confiança. Aí fala aqui, ó: assemelha-se, no caso esse que está ouvindo a palavra, irmãos. Assemelha-se ao homem a que construiu uma casa, cavou profundo e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente contra essa casa, mas não pôde abalar. Vem a enchente sobre esta casa. Aí se lembra de quê? E Alcha 8. Há águas torrenciais. Veio essa água sobre essa casa, não pôde abalar. Essa água está vindo contra nós de que forma? Através do espírito do erro que está vindo, essas mentiras e tudo. Mas o quê? Mas não abala essa casa, porque essa casa está o quê? Fundamentada na verdade. Então, o espírito do erro não opera, porque é conforme 1 João 4 que fala: nós conseguimos distinguir o espírito da verdade do erro. Por quê? Porque o espírito de algo que está em nós, por isso que nós lemos nessa passagem em 1 João, que nós falamos que nós recebemos essa unção para alcançar o pleno conhecimento, uma parte dessa unção do temor que foi colocado em nós, fazemos, e nós sabemos quem é esse aqui, essa água torrencial. Aí por isso que fala: assemelha-se a um homem que construiu uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem. Então, mostrando que essa casa, que essa figueira, ela está sendo bem construída. Ela está sendo bem construída. Essa casa, ela está sendo bem alicerçada. Por isso que já fala que ela veio contra ela, não abalou. Então, por isso que essa casa que está sendo bem firmada, ela vai ser a coluna no templo. Porque ela já está sendo aqui já o que? Bem firmada. Através da mensagem, através da palavra que vem do anjo. Por isso que a palavra fala: assemelha-se ao homem. Aí, quando você vê que cavou, e ele fala: deixa eu adubar, porque lá na parte da figueira fala. Hã? Lucas 13. Vamos abrir lá. Lucas 13. Lucas 13. Isso é bom, por isso que a gente tem um corpo assim, corpo que está todo mundo bem ajustado. Aí Lucas 13, 6. Lucas 13, 6, que fala assim: contou ainda esta parábola. Lucas 13, 6, página 1813. Aí fala: contou
Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, porque ele cuida da figueira, irmão Luveci, presta atenção. Aí fala, ele cuida da figueira e também da vinha. A vinha é o que, irmão Luveci? Aí vinha a igreja, mas dentro da igreja também tem a figueira. Dentro da vinha tem também a figueira. Então vamos lá. Contou ainda uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro, que é o que cuida da vinha: há 3 anos que venho buscar fruto nesta figueira e não encontro. Corta-o, porque há de se tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: mestre, deixa ainda este ano para que cave ao redor. Está vendo? Cave. O homem que cavou. Está vendo? Lá que nós lemos. 6. O homem que cavou. Deixe que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu cortarás. Mostrando. Ele pediu para... Deixa eu adubar. Deixa eu cavar. Aí é a conexão com Lucas lá que nós vimos 6. Que ele cavou, adubou e lançou alicerce. E ela o quê? Ela deu frutos. Por quê? Porque quando ele pede é porque ele sabe que vai dar frutos, porque a terra é dele como herança. Vocês estão entendendo, irmãos? A terra é dele como herança. Então, se a terra é dele como herança, ele sabe que vai dar frutos. Vocês estão entendendo? Aí, Você falou aí, leu Provérbios 27, 18. Provérbios 27, 18. Vamos lá, vou chegar aí, meu irmão Davi. Lembrei do provérbio que você falou. Provérbios 26, 27, 18. Provérbios 27, 18. Página 562. Provérbios 27, 18. Provérbios 27, 18. 162. Provérbios 27, 18. Fala assim, ó. Página 1062. Quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos. De novo. Quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos. Está vendo? É a condição que ele está cuidando da sua figueira. Então ele comerá dos seus frutos. Por isso que ele está trabalhando. Ele trabalha porque ele sabe que ela vai dar. Por isso que ele fala assim: deixa que eu adubo e cave. Deixa eu lançar aqui. E aí é a condição de Lucas 6 que nós lemos. Ele lançou essa casa sobre esse alicerce. Ele lançou essa casa sobre o alicerce, sobre a rocha, mostrando a condição. Ela está bem firmada. Ela está bem firmada. Aí a gente lê aqui, ó, igual o irmão falou aqui, ó. Quem cuida de sua figueira, Provérbios 27, 18. Quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos. E quem vela por seu mestre será honrado. Tá, vocês estão entendendo agora a condição da figueira? Gratidão, viu, irmão Edclei? Maravilhoso. Obrigado, viu? Gratidão, viu, irmão Euder? Então você vê aqui, ó, que fala aqui, ó, e quem vela por seu mestre, no caso, quem tem temor pelo mestre, quem guarda pelo mestre, quem confia ao seu mestre, quem abraça a fé, aí fala, o mestre será honrado. Entendeu? Só uma correção para os irmãos aqui. No domingo, quando o papai trouxe ali a ministração no domingo, uma correção que eu falo assim para a igreja, viu? Ali os irmãos bateram palma quando o papai citou a passagem de Apocalipse 12 e falando ali sobre o quê? Deixa eu ver se um dos irmãos lembra.
Prestem atenção. O que vocês acham na hora que vocês bateram palma onde vocês não deveriam ter batido palma? Que o dragão iria devorar o filho varão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente vê a condição do dragão ali para devorar o filho varão, e papai está falando, os irmãos bateram palma, é a condição que você está exaltando, dando condição para aquele que caiu completamente em descrédito, que é Satanás, que é Lúcifer. Aí nós vamos estar felizes, batendo palma, porque ele ali ele foi querer devorar o filho varão. Então, são pontos de só observação, porque o que eu vejo os irmãos batendo palma aqui é porque nós estamos falando de algo maravilhoso. Porque quando fala aqui, ó, quem cuida da sua figueira, mostrando quem? Papai, aquele que cuida da sua figueira, comerás o seu fruto. Mostrando, ele está vendo que esses frutos, eles aqui são frutos bons, muito bons, por isso que eles vão ser cortados. E depois a palavra fala, e que vela, no caso, quem guarda com amor, com temor, a fé, o seu mestre, será honrado, mostrado. Quando ele voltar, na condição que quando ele retornar, o homem de nobre origem que foi investir na realeza e quando voltar, aí ele vai dar honra àqueles que merecem honra. E nós vamos ser os primeiros a ser honrados. Dentre Chau Paulo dos Dismina, dentro do mensageiro de Sardes, eles vão ser honrados, mas os primeiros a ser honrados, os primeiros de casa. Olha que grandioso isso. Os primeiros a ser honrados é os de casa. Por isso, no retorno dele, os primeiros que vão ser honrados é os de casa. Você vê que eles depois vão ser honrados. Aí, isso sim a gente temos que bater palma. Maravilhoso a gente compreender isso. Mas você bater palma para a condição a qual o papai traz uns pontos ali para os irmãos compreender, aí, e a gente já foi o quê? Colocado sob aviso nisso. Então é só para nos gerar mais e mais temor. Por quê? Porque o nosso crescimento gradativo é exatamente para nós chegarmos nesse pleno conhecimento, no temor dial, através da mensagem que papai traga. E a gente vai gerar esse temor que você vai falar, opa, pera. Não é aquilo que a gente vê o mensageiro de Sardes, conforme o papai ele fala, traz para a gente, e eu fico muito observo esses pontos. Por exemplo, como é que ele sobe para lá, o mensageiro de Sardes, igual ele quer subir, e chega lá, ele vai olhar para Lúcifer lá, aquele querubizão lá bonitão, e vai falar assim, ó, vai prostrar. Não conhece, irmãos. Não conhece, mas por quê? Por falta de temor. Não conhece, então falta de conhecer a Yahweh, porque Yahweh fala lá, conforme nós lemos em Irmial 24, esses estão voltando de todo o coração. Esses estão voltando de todo o coração. Esses estão voltando de todo o coração. Agora sim, eu vou chegar no ponto que eu queria falar para os irmãos. Está vendo isso tudo? Sempre assim a gente vai observando os pontos da palavra. Vamos abrir agora em Iauxa 63. Iauxa 63. Iauxa 63. 1354. Nós entendemos que os figos ruins, estragados, eles foram deportados para onde, irmã Adriana? Para a Babilônia. Eles foram deportados para a Babilônia. A gente vê que eles estão lá. E a palavra em Irmial ali, né? 24 ali no final, depois do 8, fala o quê? Que eles serão o quê? Eles serão a vergonha. Serão o quê? Fábulos. Serão envergonhados. Serão amaldiçoados, mostrando a condição de quê? Que eles tomaram parte com Emanuel e foram para onde? Para Babilônia. E por que vai ser vergonha? Porque quando Babilônia cair, cai juntos. Exato. E aí, a gente lê Iauxa 63. É gradativo, irmãos. Iauxa 63.
e Alcha 63. É uma passagem que a gente já leu tanto essa passagem, mas gradativamente no crescimento da igreja, a gente vai vendo os pontos agora para quem ela estava falando, dos frutos estragados. A gente já sabia, mas não com... Depois que a gente vai vendo, porque a gente sabia que aqueles que trairiam. E aí você vê que é daqueles que estavam no templo, cestos bons, muito bons, e tinham cestos ruins. E esses muitos ruins, eles entram nessa condição. E Alcha 63, 8. Fala assim, ó. Com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são meu povo. Sem dúvida, eles são meu povo. Eram de lá. Celestiais. Filhos que não me trairão. Filhos que não me trairão. Servir no templo. Assim ele se fez seu Salvador. Madeiro, morte de madeiro, o espírito adentrou o corpo, por um pouco de tempo ele herdou a herança. A condição de pai do templo para aqueles que eram filhos. Com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são meu povo, filhos que não me trairão. Assim ele se fez seu Salvador. Em todas as suas angruras, não foi mensageiro ou... Ele não foi mensageiro ou anjo, mas foi o quê? A própria face que os salvou. Mostrando que ele ali é a face, mostrando a condição das duas faces. A face direita e a face esquerda. Lembra no madeiro. As duas faces. As duas faces. A própria face os salvou, mostrando ele, a alma e o espírito, madeiro, salvando. A condição nossa, celestial. Aí fala, com efeito, ele diz, sem dúvida, eles são meu povo, filhos que não me trairão. Assim ele se fez seu Salvador. Em toda a sua angrura não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face e os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e os carregou durante todo o tempo passado, tempos antigos. Mas eles se rebelaram. Grava essa palavra, mas eles se rebelaram. Mas eles se rebelaram. Eles se rebelaram e magoaram o seu espírito. Eles se rebelaram e magoaram o seu espírito. Aí vocês compreendem. Eles magoaram o espírito e eles se rebelaram. Que momento? Tomando parte com Narbuzardan, mostrando Emanuel, e parte dos outros ficaram com Lúcia. É a condição, magoou o espírito, mostrando esses hoje que foram deportados, que eram filhos, seres celestiais, que estão em Babilônia. De novo, eles estão lá onde? Babilônia. São os filhos ruins. Esses magoaram o espírito. E aí, continuando. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e os carregou durante todo o tempo passado. Mas eles os rebelaram e magoaram o seu espírito. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e ergueu contra e guerreou contra, mostrando a condição agora que você vê agora em Babilônia. Agora é a condição. Se tornaram agora o quê? Seus inimigos. Seus inimigos. Mostrando a condição que esses, agora, que são frutos estragados. Porque se desagradou, magoou o espírito, é a condição. Ali,
magoou Iau, irmãos. Porque é ele, desde tempos antigos, que falava por Iau. Iau sai da luz inacessível? Não. Ele fala, magoou Iau. Iau falou assim, não quero mais frutos estragados. Por isso foram deportados para onde? Foi para a Babilônia. Aí a gente vê a condição. Filhos que não me trairiam. Quando retornamos, aí para você ver, tudo é o tempo, irmãos. Descemos, voltamos, herdamos um pouco de tempo a herança. Pode falar, irmão Moisés. Pode. Será que não seja aquele que já tira fala que conhece a profundeza de Satanás? Não entendi. Sim, tem link, irmão. Faz conexão que esses conhecem as profundezas de Satanás. Pode sim. Depois eu vou levar para o papai. Eu não sabe, só porque pontos assim que eu tenho as dúvidas, mas tem sentido sim. Desses que essa é a profundeza de Satanás. Desde os tempos celestiais. Faz conexão. Que se eles conhecem a profundeza de Satanás, já conhecia desde tempos antigos. Depois eu vou levar isso para o papai. Viu? Faz sentido sim, viu, meu Moisés? Então, quando a gente vê aqui, que a gente fala aqui, ó, no hoje de novo. Com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são meu povo, porque era povo dele. Tempos antigos, celestialmente. Filhos que não me trairiam. Assim ele se fez seu salvador em todas as suas angruras. Não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face vos salvou, mostrando ele a palavra de algo que salvava nós desde tempos antigos. Aí falando, no seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e os carregou durante todo o tempo passado. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu espírito. Eles se rebelaram, tomando parte com aqueles, magoando o espírito. Aí continuando. Foi então que ele se transformou em seus inimigos e guerreou contra eles. É a condição. Se eles estão agora em Babilônia, desceram, foi deportado e tomou parte, se tornaram inimigos. Por quê? Porque uma vez que Lúcifer, Emanuel, por isso que fala, serei adversário, teus adversários, inimigos dos teus inimigos. É a condição que esse se tornou inimigo porque tomou parte com o outro. Tomou parte com o outro. E aí, você entende. Aí fala, mas rebelaram e magoaram o Espírito. Foi então que ele os transformou e transformou em seu inimigo. E guerreou contra eles. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos, de marcha. Aí vai entrar uma condição terrena, que é uma alegoria. Aí fala, mas depois lembrou-se dos tempos antigos de marcha, seu servo, onde está aquele que o fez subir do mar, o pastor do seu rebanho, onde está aquele que pôs o teu espírito nos seios do povo, mostrando a condição que quando marcha lá atrás conduziu, guiou o povo fez a mesma coisa, marcha como um pai para o povo, que foi falado por Iau, e o povo se rebelou contra a marcha. A condição lá daqueles que foi conduzido, guiados e conduzido, e eles o que? Entristeceram o espírito, magoaram. Então, mostrando a condição desses frutos muito ruins, não tem condição nenhuma para consumo, eles foram para estragados, foram para Babilônia. Por isso que aí você vê, foi guerrear contra eles, mostrando que eles estão lá em Babilônia, e depois em Apocalipse 18 nós vimos que vai ser levado para eles o quê? A praga, a peste, a fome. Vocês estão entendendo? Sim. Tem dúvida, irmãos? Porque não está falando aqui de terrenamente. Porque tem a vez, assim, irmão, sabe que está falando terrenamente? Não está falando terrenamente. Porque se fala assim, mas magoou meu espírito. Não está falando do que era povo já. Mas dos aqui da terra, nenhum se perdeu. Na terra se perdeu? Não. Nenhum se perdeu, porque o quê? Foi frutos bons. Ele falou assim, não, deixa eu adubar. Deixa eu cavar mal. Por quê? Porque vai dar frutos. E ela falou assim, corta,
produzir. São figos bons, muito bons. Por quê? Porque fala da árvore, da árvore boa não pode produzir frutos ruins. Não pode sair frutos ruins de uma árvore boa. Então, se a árvore é boa, os frutos são bons. Mas da árvore má não pode surgir frutos bons. A árvore má, então, ela vai produzir frutos ruins. Mas a árvore boa, ela produz frutos bons. Então, mostrando, na condição terrena, dos que estão sendo tirados, todos estão alicerçados. Estão o quê? Firmados. É uma casa que está bem alicerçada na rocha. É uma casa que está bem alicerçada na rocha, mas lá em cima eles não colocaram sua confiança. Por isso que eles tomaram parte com quem? Com Emanuel. Por isso que em Alcha 28 fala: eles fizeram da mentira o seu refúgio e com o Sheol fizeram um pacto. Pode falar, irmão, do versículo? Posso. Sim. Fala bem alto. Estão fazendo parte do Guarani. Certo. E tem os outros que estão na Babilônia que também são do exército, mas que está perdido com Manuel, é isso? Tem os que estão lá, eles já são frutos estragados. Eles não vão prestar mais. Dos que estão lá na católica, tu tem aqueles que vão para cair na condição de Laodiceia, que estão sendo enganados dentro das igrejas evangélicas. Esses vão cair na condição eles vão morrer, mas guardar os mandamentos do testemunho, mostrando que condição. Eles estão lá. Mas quando nós sermos ascendidos, saímos dessa terra e nós vamos trazer a mensagem, depois nós vamos sair daqui, uma parte, o que esses vão fazer? Eles não vão querer ser alimentados por Babilônia. Eles não vão voltar para a Babilônia. Porque quando Babilônia nós saímos, eles vão começar o quê? Eles vão começar a buscar essa palavra de verdade. Aí vai se cumprir Apocalipse, o que? Apocalipse 12, que vai falar ali no final do Apocalipse 12, que o dragão foi guerrear contra esse resto. Quem é esse resto? Aqueles que guardam o mandamento e o testemunho de Alcha, mostrando esses a qual agora vão guardar o nosso testemunho. Aí eles vão ter que morrer. Mas a outra parte vão querer ser alimentados em Babilônia. Vão se alimentar, vão tomar parte. Por isso que o dragão não vai lá atrás desses, mas vai atrás desses que estão levando testemunho, os mandamentos, guardando os mandamentos e testemunho. Entendeu? Entendeu? Então tem isso. Aí tem uma outra coisa, irmãos. Vamos voltar em Lucas 6. É isso que eu queria mostrar para os irmãos, que é para nós encerrar. Apocalipse 6. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Está acabando, irmãos. Lucas 6. Aí Lucas 6 foi o que o papai trouxe para a gente aqui, ó, no domingo. Aí a gente pega aqui, ó, no 43, né? No 44. Lucas 6, 44. Aí fala assim, ó. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, mostrando os figos bons é colhido da árvore, da árvore boa. Mostrando, nós somos esses figos que saímos dessa árvore, por isso que somos bons, condicionando. E nem se vidima uvas, mas está falando de uva também. Nem se vidima uvas da mostrando que essa vinha, mas espera, ele não está cuidando da figueira? Mas também tem uma vinha aqui. É porque eles saíram de lá e eles entraram, se agruparam a essa figueira. Exatamente, eles enxertaram-se dentro dessa figueira. Eles saíram, por isso que está falando aqui. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinhos e nem de espinheiros, e nem se vidima uvas, tá vendo? Mostrando a igreja, uvas de sarça, mostrando esses aqui que são sardes o que, irmã Clarice?
Sardes, vestes limpas. Eles estão se agrupando a Filadélfia, agrupando a quem? A figueira. E aí entra a passagem que o irmão Tiago tinha falado para a gente, comentou no domingo, que está onde? Ezequiel, Micael 7. Vamos abrir Micael 7. Micael 7. Estou me encerrando, irmãos. Página 1643. Na King James, né, irmã? Isso. Micael. Aí você tinha que ser Micael, né? Hã? E 7. Recebeu a transformação e levando. Micael. Tinha que ser Micael, né, irmãos? Micael. Micael. 1238, Micael. 1000. Não, a minha é diferente, amada irmã. Ah, tá. 857. 857. Micael 7. Micael 7. Olha para você ver, ó. Vamos lá. Fala assim, ó, Micael 7:1. Que infelicidade a minha. Sou como um homem faminto, que depois da colheita, tá vendo? Aconteceu a depois, um homem faminto, que depois da colheita do verão, procura figos na figueira e uvas na parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. É a condição. Esses madureceram, esses, tanto Sardes, vestes limpas, e tanto Filadélfia, foram tirados. Aí vamos continuar. Olha para você ver. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade, mostrando. Foram tirados eles, que eram santos, as primícias das primícias. Agora não há mais um justo aqui, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí continuando, olha para vocês verem, ó. Eis que as pessoas piedosas, aqueles que tinham compaixão, tá vendo? Eis que as pessoas que tinham compaixão piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue, porque é o que vai acontecer? Tribulação. Aí fala, espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com laço, mostrando a condição de Emanuel, mostrando, todos agora estão sendo caçados, irmãos. Essa é a condição, por isso que é importante nós sermos o quê? Esses que estão sendo tirados, primícia das primícias primeiro. A palavra que em si ela mostra pra gente. Vocês estão entendendo a gratidão? O quanto que é maravilhoso nós sermos esclarecidos gradativamente? Né? Assim seja, né, amados irmãos? Gratidão, papai. Amados irmãos da live, compreendeu, irmão? Irmão Elton, irmã Delminha, irmão José Pereira, compreendeu, irmão José Pereira? Gratidão, papai, meu amado irmão, pela vida de cada um de vocês, viu? Vamos fazer a bênção sacerdotal, que eu pensei, viu, irmãos? Vamos fazer a bênção sacerdotal para os amados irmãos da live e para os irmãos presenciais também. E ao te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha.
e ao faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E ao levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Fica na paz do papai Yaucha, viu, amados irmãos?